Fala, varão. Eu saúdo você com a graça, com a paz e com as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, esteja com saúde física, saúde espiritual, para que a gente possa bater um papo sobre algo fundamental. Um dos capítulos mais importantes para as mulheres que está na Bíblia é o capítulo 31 do livro de Provérbios. E esse capítulo é um capítulo maravilhoso. Os estudiosos dizem que quem escreveu esse capítulo escreveu inspirado nos conselhos de uma sogra, ou seja, uma mãe que fala para o seu filho como ele deveria ter por valor uma mulher que realmente tem valor. É um capítulo, sem dúvida alguma, mais pregado para mulheres em todo o mundo, onde a Bíblia é aberta. E desse capítulo 31, eu quero destacar somente um versículo para a gente bater um papo bem rápido, tá? E esse versículo, na minha versão, diz o seguinte, versículo 10. Quem encontrará a mulher de valor? Vale muito mais do que pérolas. Quem encontrará a mulher virtuosa, dependendo da sua versão? Quem encontrará a mulher de força, como foi traduzido para o grego, a mulher forte, a mulher de força? E aí, nesse capítulo 31, tem todo um conselho de sogra para nora, de maneira indireta, ressaltando aquilo que é uma virtude genuína de uma mulher forte, de uma mulher de verdade. Então esse tema, ele é muito precioso para mim, porque quando você lê a descrição de Provérbios 31, não tem como negar que essa mulher virtuosa é tudo de bom para o homem. Qual homem não gostaria de ter por amiga, parceira, por amante, por esposa, mãe de seus filhos, companheira de tudo? Todos nós almejamos uma mulher forte do nosso lado, todos nós. Mas essa palavra de hoje não é para as mulheres. Essa palavra é para nós homens. Né? Por que essa palavra é para a gente? Porque uma das coisas que a gente sempre conversa na nossa casa é sobre o valor de um homem para que ele encontre uma mulher de valor. Mas a gente se esquece que uma mulher de valor não é fácil de achar. A própria mãe desse homem vira para ele e fala: ó, quem vai encontrar essa mulher? Quem pode encontrar uma mulher de força? Senão um homem que se preze, senão um homem que realmente seja respeitado entre todos. Eu queria começar aqui contando rapidamente um pouco da minha história para você. Nem sempre eu fui o cara que eu sou hoje. Se você já tem um pouquinho de caminhada de vida, você já deve ter percebido que com o tempo a gente vai ficando mais maduro, mais experimentado, mais experiente, mais sábio, a gente fica mais astuto e a nossa fé vai sendo provada com o passar do tempo. E esse processo todo, ele exigiu de mim algumas mudanças, algumas transformações que não vieram puramente de dentro de mim. Um dos maiores enganos que você pode encontrar na sua caminhada cristã é achar que você pode melhorar como homem. Eu vou buscar a melhor versão de mim mesmo como homem. Uma frase que tem sido muito usada por tanta gente, né? Seja a melhor versão de você mesmo. Essa é a maior ilusão que você pode ter como cristão. Porque a melhor versão de nós mesmos já existe. É o Senhor Jesus. Ele foi sempre e continuará sendo sempre a melhor versão que um homem pode ser. Então, todo esse papo de melhoria, para você ser uma pessoa melhor, um homem melhor, isso cai por terra quando a gente começa a experimentar a graça de Deus na nossa vida. Porque a graça de Deus, ela vem com poder. E esse poder não pode vir da gente. Esse poder emana de um trono alto e sublime, um trono inacessível, um trono maravilhoso, cercado por anjos, querubins, que declaram dia e noite a santidade de Deus. E esse trono está disponível para mim e para você. Não para nos tornarmos melhores, mas para que nós sejamos transformados. Transformados. E comigo não foi muito diferente de qualquer outro homem sobre a face da terra. Por um processo muito longo, eu tentei melhorar quem eu era. Eu tentei fazer as coisas de um jeito melhor. Tentei aprimorar a maneira de falar. Tentei aprimorar a maneira de servir na minha igreja. Mas o que mudou na minha vida foi uma transformação que veio do alto. Eu já era cristão convertido desde o berço, eu havia assumido vários ministérios na minha vida, desde solteiro. Depois que me casei, me envolvi com mais projetos junto com minha esposa.
cheguei a lecionar na igreja, eu cantava em todos os corais, eu já tive um grupo de estudos na casa dos meus pais, onde eu mesmo promovia esses estudos. Mas esse processo, ele foi todo uma espécie de processo contínuo de melhorias. Até que chegou um ponto que eu falei, cara, tem alguma coisa de errado em mim. E nada como uma crise para separar os homens dos meninos. Já deve ter ouvido falar essa expressão, né? E quando essa crise vem, pode ser a área que for da sua vida. A área que for. Quando essa crise vem, o que vai te erguer não vai ser a religião. Não vai ser a religiosidade, não será o seu rito de domingo, não será nem o culto doméstico que você insiste em todos os dias fazer de maneira mecânica. Mas vai ser algo muito profundo. Você já deve ter percebido que a gente vive dias muito difíceis nos nossos dias. A gente vive um tempo em que a adolescência tem se estendido por um tempo muito maior do que deveria. E pode parecer que não tem nada a ver comigo e com você essa história, mas eu queria que você assistisse um pedacinho dessa entrevista que aconteceu no final de 2024. Dá uma olhada. I use this term a lot about our current generation of men being just simply boys who shave. That's right. I heard you mention the dangers in our culture for boys who declare themselves men. You talk about that a little bit? Yeah, I when I was in seminary, I did this like mission training class, and I was in Kenya, Africa for the majority of a summer, and for about a month, I stayed with the Maasai tribe. Mm-hmm. And so they have a very clear ritual when they establish boys becoming men. Mm-hmm. And the grown men kind of steal the boys away. They're like 14 to 16 years old and they go lion hunting with spears. Bro, it's crazy. And when either you don't come back or when you come back, you're a man. And they asked me, so in your culture, when does a boy become a man? I thought, uh-oh. There's no agreed upon ritual or definition. And so for all of human history until about the last 100 years, there was only two classifications of male. There was boy and there was man. About the last 75 years, we have a new classification. Technically, it's called adolescent. I call it's just a dude. Yeah. And a dude is a dangerous thing, man. My daddy used to always say that men are like a flatbed truck. They drive straighter with a heavy load. Prolonged adolescence. 100%, man. And so physically, you're becoming a man, but you take none of the responsibility. Here's the thing. It takes a man to bestow manhood on a new generation of men. Mm-hmm. And if you don't know what a man is, then you've got boys trying to bestow manhood on other boys. And that is what toxic masculinity is when you try to define manhood by how much you consume. Mm-hmm. Like I got bigger muscles or a darker belt, or I can beat you up, or my truck's bigger, or I can drink more. No. Just accumulate more things. And a man, a biblical man, is a servant. Yeah. Like Jesus, knowing all authority in heaven and earth had been given unto him, he gets up from the table to show his disciples the full extent of his love, and he washes their feet. Yeah. I mean, I heard you say on a recent podcast that once you figured out that you were a servant and that was your primary role, then you can really step into what it means to be a man. So we're supposed to serve our children, our communities, our church, our wife, and we weren't given the strength that we have for our own sake. Mm. That's just arrogance, man. That's just the fact that I got tattoos and a few muscles and more guns and I have fingers and got a couple on me right now. And that doesn't make me a man. It makes me awesome, but it doesn't make me a man. Yeah. When you bend your knee to Jesus, that makes you a man. And then it is up to us to bestow manhood on this upcoming generation of young men. I say this all the time. Like, one of the greatest bits of life advice I feel like I could ever give a guy if I ask one question is it's not about you. Yeah. Manhood, life, it's not about you. It's about others. And men are not, like you said, men are not consumers. We're producers. We're servants, and we're meant to bear fruit and invest in others. And so it's one of the biggest takeaways I have. And I've heard it said before, and I've said it myself. We have this culture of prolonged adolescence, and what we see in that is there's a famous quote. I don't know who came up with this, but they say, "Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times, and hard times create strong men." And we're in hard times right now. We are. So we talked a lot about the negative side of this, but since we're in hard times right now, are you seeing those hard times produce a resurgence of strong men? Not just strong men, but strong Christian men. Mm-hmm. That's what I've said. I think the reason your podcast is so popular, mm-hmm. young men are starving for men like you. They are. And this is also why Joe Rogan and Jordan Peterson and Sean Ryan are also so popular. And you'll notice, even Joe Rogan, look at how far he's come in his thoughts about who God is over the last few years.
I mean, Peterson, dude, that guy starts reading the Bible real hard about 10 years ago, and he can't get off him now, and he cries about Jesus all the time. I love it so much. Well, because they're truth seekers. And if you're a 100%. truth seeker, you're going to find the truth. 100%. And they're still wrestling with it, but each of them in their own timing and own way have had a confrontation with the truth, and that is who Jesus is. I agree. And I think men like you and I are here to just put language to it so they know the truth is Jesus. What I see is a polarization more than anything else. I see the weak getting weaker and weaker and weaker and weaker, and they're on a pursuit of self-discovery bathed in self-indulgence. Yeah. That's it. And then I see a group of young men saying, I want to do what the Bible says. I want to be watchful. I want to stand firm. I want to act like men. Can somebody show me how to do that? And at this church, we go, we'll show you. And so if you were to come here on a Sunday, you would be overwhelmed by the number of strong men in this place, young and old, with their hands up praising Jesus, with their families down at the altar praying over their kids and their wives, leading in the parking lot, leading in the kids area, leading in the student area. And it's simply because serving. That's it. That's it. Yeah. And we didn't redefine it. We didn't redefine what masculinity is. We just got back to the original definition of what it was, which is what the Bible says it is. Yeah. Yeah. Eu não me lembro ao certo o dia, o momento, mas houve um período da minha vida em que eu entendi que havia uma cultura de homens que predominava na minha vida. João, mas era uma cultura de homens ruins? Era uma cultura de homens cruéis? Era uma cultura de homens maus? Não. Era uma cultura de homens comuns. Uma cultura de igreja, ou seja, de um ambiente cristão, mas de homens comuns. O que é um homem comum de igreja? Um homem comum de igreja é um homem comum. É um homem que não se destaca em algo realmente diferente. É um homem cujo dom fica adormecido. É um homem que está muito preocupado com a aparência. Que está muito preocupado com os ritos. Os homens comuns, eles prezam por fazer as coisas de maneira metódica e criam um ambiente, uma atmosfera que é atraente para outros homens e que mantém o status quo. Qual que é o problema do status quo? Que você não cresce. Você não cresce como homem. E quando você entende o plano da salvação e você começa a ler os evangelhos e ver o testemunho daquilo que Jesus fazia e daquilo que os apóstolos faziam, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Né? Por que eu não consigo viver dessa forma? Por que tem sempre um teto entre aquilo que eu almejo fazer e aquilo que a Bíblia diz que era algo comum naqueles dias? Por que eu não consigo prosperar no espírito? Por que eu não consigo vencer certos pecados? Por que às vezes parece que tem alguma coisa que puxa a gente para baixo? A gente pode apelar para a teologia, para falar da nossa natureza carnal, da nossa natureza adâmica. E é verdade, a gente tem uma natureza adâmica. Só que muitas coisas que eu já ouvi dentro da igreja me fizeram ficar acanhado. Né? Uma das coisas que você deve ter ouvido já várias vezes, eu falo porque eu já ouvi muito isso, é sobre o meu coração. E tem um negócio tão óbvio, mas tão óbvio. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 9, você lê o seguinte: o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Mas o texto não acaba aqui. Esse texto de Jeremias, sim, mas o texto bíblico não acaba aqui. Logo em seguida, em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, a gente lê o seguinte: darei a vocês um coração novo, porém um novo espírito em vocês. Removerei o coração de pedra que tem e o trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Porém, meu espírito em vocês, farei que vocês procedam da maneira que desejo e vivam segundo meus mandamentos. E muitos pastores hoje continuam pregando que o nosso coração é iníquo, é corrupto, diferentemente daquilo que Jesus nos trouxe. E está lá escrito na Bíblia. Jesus prometeu para cada um de nós um novo coração. Um coração novo. Um coração que veio baixado do trono de Deus para dentro de mim, dentro de você. Esse coração novo, ele já pulsa aquilo que é a vontade de Deus. Então, aquela conversa de que você tem um coração pecaminoso, tem um coração que te puxa para baixo, isso vale para um homem carnal. Isso não vale para mim e para você. Nós temos um coração novo,
E esse coração novo pulsa num corpo que ainda peca. Nós temos membros que militam contra a gente. Os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente. Mas o nosso coração é novo. Então veja, como que você vai trabalhar na tua vida uma melhoria contínua como homem se você continua acreditando que a coisa mais importante que você tem é podre? Olha como isso muda tudo na nossa vida. Eu falo isso, querido, porque mudou demais a minha vida. Mudou demais. São os mesmos versículos. É a mesma Bíblia. Mas dentro de mim habita um Deus vivo. E esse Deus vivo habita dentro de mim porque ele me deu um coração novo. Ele não ia habitar dentro de mim com um coração velho. Você entende como isso é profundo? Entende como que a gente precisa de uma transformação e não de uma melhoria? Então eu queria trazer para você essa meditação hoje, para que você repense tudo aquilo que você já escutou sobre esse assunto. E coloque diante de Deus agora e fala assim, ora agora, fala, Deus, é verdade isso que eu não estou falando? Será que era isso que estava faltando? Por que eu não sou pastoreado nesse sentido? Porque eu não fui, querido. O próprio Jesus teve que me pastorear. Um processo muito doloroso. Mas eu consegui entender. Eu consegui entender. As escamas caíram. Eu posso dizer para você hoje com convicção que hoje eu vivo pela fé no Senhor Jesus. Não aquele viver por fé, como a gente lê com tantos escritos antigos, tantos relatos antigos. Não, não, não. Eu dou testemunho para você de que eu consigo viver por fé. Eu consigo porque não vem mais de mim, vem do meu coração novo. E fala, João, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou caminhar dessa forma? Você precisa caminhar com homens que já entenderam esse mistério. Você não precisa mudar de igreja. Você não precisa mudar de denominação. Deus colocou você onde você está com propósito. Acredite, eu congrego onde eu congrego, porque eu creio que existe propósito na minha presença naquele lugar. Na minha presença, no meu convívio com aqueles meus irmãos valorosos, as minhas irmãs amadas. Eu estou ali com propósito. E eu estou ali com um coração novo. Então Deus pode, sim, me usar de maneira poderosa. Ele já me libertou de muitas coisas. Ele vai libertar você também, se você assim se permitir. Então, se você ainda não sabia disso, você precisa começar a cogitar o fato de que talvez você não tenha por esposa uma mulher de força, porque você ainda não entendeu que você precisa desse coração novo para pastorear tua mulher, pastorear teus filhos, para levantar a régua da religiosidade. A vida de ritos, a vida semanal, a vida dominical, a vida de prestar contas e de ter uma boa aparência para os outros é uma vida muito frágil. E é uma vida que não é de verdade. Você já deve ter percebido isso. E eu quero te convidar agora para você caminhar comigo. Eu quero convidar você para abrir seus olhos, para que você seja transformado por Deus, para que você realmente viva uma vida plena, uma vida desprendida, uma vida liberta daquilo que você acha que é o certo. Uma vida liberta da opinião de outros homens. Eu não tenho a menor dúvida que esse vídeo que eu estou gravando para você não é inclusivo. O que eu quero dizer com isso? Ele não é para todos os homens. Porque alguns homens já se escandalizaram quando eu falei daquela teologia que defende o Antigo Testamento sobrepondo o Novo Testamento. Eles não puderam suportar o restante desse vídeo. Mas se você está aqui até agora, então eu tenho certeza de que há algo de Deus para você. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não precisa passar por tudo que eu passei para você já virar essa chave de uma vez por todas. Eu já passei por muitas coisas na minha vida pessoal, no meu casamento, na minha paternidade, na minha filiação e agora, mais do que nunca, na minha filiação em Deus. A coisa mais importante que tem. E você não precisa passar por todos os processos que eu passei, porque está tudo já documentado, está tudo editado, gravado, e você pode contar com o meu acompanhamento por 1 ano no meu WhatsApp. O que quer dizer isso? Uma mentoria comum, ela exige muito tempo, ela exige muita dedicação minha e sua. Imagine que você vem aqui no meu escritório e você começa a falar da tua vida comigo. Né? Imagina o tempo que a gente vai gastar até eu começar a puxar a tua língua e você, de repente, soltar alguma coisa mais estratégica, né? Mais sensível, para começar a trabalhar aquilo com você. Isso considerando que você está disposto a escutar de coração aberto. Está disposto a confiar em mim. Porque ainda correríamos risco de você não falar nada.
Imagina o custo disso de tempo e o custo disso de demanda. Então Deus me capacitou para montar uma mentoria já pré-gravada em diversos assuntos, em diversos temas. E além desse acompanhamento, a gente tem feito encontros quinzenais na internet, através do Google Meet. E nesses encontros quinzenais, a gente fala sobre muitas coisas. Esses assuntos jamais são transmitidos para fora. Essas reuniões nunca ficam gravadas. É um espaço que a gente tem para extravasar, para expor o nosso coração, para falar de dificuldades e para a gente compartilhar vitórias. Eu tenho tido a graça de Deus de só receber homens maduros, homens de Deus. Você sabe o preço que é isso? Você consegue imaginar se na sua igreja local você só pudesse conviver com homens que realmente querem mais, homens que estão dispostos a levantar a régua uns dos outros, para que a gente possa, entre nós, celebrarmos as grandes coisas que Deus faz conosco, pois isso você consegue num homem de respeito. E como se não bastasse isso, você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai interagir com mais irmãos e comigo, e você vai ter a minha mentoria por um ano no meu WhatsApp. É isso mesmo. Você vai ter o meu número particular de WhatsApp para conversar sobre o que você quiser comigo durante esse período todo. Não é um curso com cara de mentoria. É uma mentoria efetiva. Tá joia? Se você acessar nessa página, oficinadehomem.com, a parte de depoimentos, você poderá ler ali vários depoimentos de homens casados e também de homens solteiros que já caminharam comigo. Mas eu vou destacar aqui somente um comentário de um aluno meu, que hoje é um grande amigo meu. Ele me mandou essa mensagem. Você foi a pessoa mais importante na minha vida esse ano. Lembrarei para o resto da minha vida e serei grato. Conte comigo sempre para qualquer coisa. Esse foi o depoimento de um aluno mentorado. E é um aluno que nem aparece nos grupos. Ele não quis aparecer nos grupos, não tem problema nenhum. Foi somente comigo. Querido, a pessoa mais importante na vida dele, em 2024, fui eu, abaixo de Jesus. Porque eu conduzi ele a Jesus. Você entende a preciosidade que é isso? Então, como é que é dividido o HDR? Ele tem 3 módulos principais: cuidar, proteger e se sacrificar. Todos os temas são divididos nesses grandes pilares que eu acredito sejam inerentes a todos os homens que são chamados para viver em santidade. Lá você vai entender direitinho por que eu falo sobre isso. Eu criei um módulo novo chamado Intimidade Sexual. Nesse módulo, todos os homens que estão assistindo estão sendo edificados. Nós temos homens que não conseguem ter relação íntima com a esposa há muito tempo. E nós temos homens que todos os dias têm relação íntima com a esposa, sem problema nenhum. E de todos esses homens, nós temos colhido testemunhos. Testemunhos de que o casamento está completamente restaurado e que agora virou tudo diferente, porque ele foi transformado. E testemunhos de que aquilo que estava bom ainda deu para melhorar muita coisa. São testemunhos reais. João, muito obrigado por se dispor a fazer isso. Muito obrigado por ter se exposto dessa forma. Essa é uma coisa que pouca gente está disposta a fazer. Poucos homens aprenderam a fazer. Eu falo por mim. Eu sou, por natureza, um cara mais tímido, mais fechado. Eu sou expansivo por conta de uma necessidade que eu tenho. Eu venci minha timidez trabalhando como palestrante por quase 7 anos. Mas eu sou muito fechado. A minha esposa teve que fazer um trabalho duro comigo, árduo, para me amolecer, né? Mas o que realmente mudou a minha vida foi quando o Espírito Santo de Deus me amoleceu de uma vez. Então é isso, você tem pessoas que convivem com você, que vão te ajudar nesse processo de santificação. Elas sempre contribuem com alguma coisa. Mas a transformação, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Não é que há nada de bom em mim, querido. Não é que eu tenho um método infalível para você sair de onde você está. Mas é porque Deus, pela sua graça infinita, pela sua bondade majestosa, tem me usado para abençoar outros homens. O último testemunho de um aluno meu foi maravilhoso. Ele confessou para mim que ele tinha também atração por homens. E nesse processo eu comecei a aconselhá-lo. Eu conduzi ele para fazer um jejum. E fui acompanhando ele durante todo o processo. E que bênção ouvir da boca dele. Cara, foi o que você falou. Foi o que você falou. Aquele monstro ficou adormecido. E ficou hibernando. Eu não pequei nem por pensamento. Glória a Deus. Você entende o valor que é isso, querido? Você entende a preciosidade que é isso? Isso é maravilhoso.
vou falar mais uma vez com você. Você vai ter acesso a 1 ano de aconselhamento comigo. É direto comigo, não é com funcionário meu, não, é comigo. É algo efetivo. E eu preciso te pedir para não demorar muito para tomar essa decisão, para que você aproveite agora essa oportunidade, para que você participe com a gente. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você estiver preocupado com dinheiro, eu vou liberar nesses próximos dias um novo módulo 100% em áudio sobre trabalho e dinheiro. É um assunto que eu tenho percebido na minha vida que tem afetado muitos homens, muitos casais e muitas famílias. Eu já tenho uma experiência de trabalho bastante expressiva. Eu cheguei a ser gestor nacional de uma indústria durante um tempo. Tive várias equipes, mas eu comecei pequeno. Então, essa vivência que Deus me deu já abençoou muitos homens e muitas mulheres. Eu estou criando agora esse módulo 100% em áudio para você. Então, veja, além de todos os benefícios do discipulado, eu vou te oferecer também um módulo de trabalho e de dinheiro, onde você vai fazer uma autoanálise para saber se você tem trabalhado direito. Porque muitos homens trabalham muito, muito, mas trabalham sem foco. Trabalham de maneira errada. Trabalham cometendo erros pequenos, mas que são graves para um gestor. Trabalham sem a noção do todo, sem a visão do que a empresa precisa. Trabalham sem entender o motivo pelo qual ele próprio fora contratado. Eu experimentei na minha pele isso. E eu, como gestor também, tive que fazer essas análises e fazer todo tipo de contratação e demissão. Eu tenho uma experiência para passar para você que tem, graças a Deus, abençoado já muitos homens. Então, além desses 3 pilares fundamentais de discipulado, além do módulo de intimidade sexual, que vai melhorar muito a sua vida íntima com a tua esposa, eu posso garantir para você que vai valer muito a pena para você, ela vai te agradecer muito. Você também vai ter esse benefício de ter um acompanhamento comigo também na área de trabalho. A área de trabalho é a área mais sensível para os homens hoje, quando a gente pensa fora do discipulado. Então veja que é um projeto realmente completo, tá? Uma coisa que sempre me despertou nessa caminhada, como homem, como marido, não era simplesmente ser um homem de respeito, um homem respeitável, mas um homem que fosse admirado por quem mais me conhece. Você sabe muito bem que é muito fácil a gente vender um peixe lá fora, mantendo as aparências, quando dentro de casa as coisas estão todas em ruínas. Eu sei porque eu já vivi isso dentro da minha casa. Então, o meu objetivo sempre fora ser um homem respeitado pela minha esposa, ser um homem admirado pela minha esposa. E mais do que isso, ser um homem desejado pela minha esposa. Então, se você realmente almeja isso, se você almeja ser um homem de respeito de verdade, não um homem de respeito para os outros, mas um homem de respeito dentro da tua casa, um homem de respeito para Deus, um homem de respeito para os anjos de Deus, e um homem de respeito que seja conhecido no inferno, você tem um lugar comigo no HDR. Vem participar com a gente e eu te vejo na nossa turma de WhatsApp. Que Deus te abençoe.